Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Deus que está no livro de Amós, capítulo 5, a partir do verso 21. O livro de Amós, capítulo 5, a partir do verso 21, que diz: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amém. Aqui, Deus, Ele estava falando para o povo de Israel e está falando para nós hoje também. Aqui em Amós, capítulo 5, verso 21 diz: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Então, Deus, Ele não estava gostando, das festas que o povo de Israel estava fazendo, que diziam que estavam louvando a Deus, adorando a Deus, se alegrando em Deus com aquelas festas, aquelas reuniões, o povo de Israel, estava se reunindo, dizendo que eles estavam ali se reunindo para louvar a Deus, para servir a Deus. Mas Deus, Ele falou assim: eu não estou gostando das reuniões que vocês estão fazendo e dizendo que é para me louvar, que é para me adorar, que é para me servir. Hoje, existem reuniões em casas de orações, que as pessoas, algumas pessoas chamam de culto a Deus, que Deus não está gostando. Às vezes as pessoas, os crentes se reúnem dentro de um templo. Lá fora do templo tem uma placa dizendo que aquela é uma igreja de Deus. Só que Deus não está gostando daquele culto. Deus não está gostando daquelas reuniões. Aqui em Amós, capítulo 5, verso 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel que o povo estava oferecendo ofertas para Deus. O povo estava dando ofertas, devolvendo dízimo para Deus, só que Deus não estava se agradando. E nos dias de hoje também, quantas pessoas, que dão altas quantias de dinheiro na igreja, só que Deus não está gostando. Tem pessoas que falam: não, eu sou um dizimista fiel, mas Deus não está gostando. E nós vamos entender por que Deus não está gostando. Aqui em Amós, capítulo 5, verso 23 diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei
as melodias dos teus instrumentos. Então o povo de Israel, eles pegavam os instrumentos e cantavam hinos para Deus, cantavam músicas, dizendo que estavam louvando a Deus. Só que Deus não estava gostando daqueles hinos. Deus não estava gostando do som daqueles instrumentos, né? Não porque os instrumentos estavam desafinados. Deus não estava gostando. O povo estava cantando para Deus, só que Deus não estava gostando. E nos dias de hoje também, né? Quantas igrejas que a gente chega, né? Às vezes a reunião lá na igreja tem 2 horas, 1h30 é só de música, é só de hino, né? E a palavra muitas vezes é 10 minutos, porque o resto só fica uma petição de dinheiro, né? Pedindo para a pessoa entregar a casa para a igreja, entregar o carro para a igreja, e o resto é tudo música, né? E a palavra de Deus diz que Deus também não está gostando. Então aqui nós vimos que o povo de Israel, eles estavam prestando um culto a Deus, só que Deus não estava gostando. O povo de Israel estava levando as ofertas, os dízimos, os holocaustos, lá na casa de Deus. Só que Deus também não estava gostando. Aqui também está dizendo que o povo de Israel estava cantando para Deus, cantando hinos, tocando instrumentos, cantando músicas, em louvor a Deus. Só que Deus também não estava gostando. Mas por que Deus não estava gostando? Aqui em Amós, capítulo 5, verso 24, diz: por que Deus não estava gostando de tudo isso? Né? O culto a Deus é bíblico? É bíblico. Deus mandou realizar culto de louvor a Ele. As ofertas para ajudar a obra de Deus aqui na terra é bíblico? É bíblico. Deus mandou fazer. A gente cantar louvores para Deus, cantar hinos para Deus, é bíblico? É bíblico, está escrito na Bíblia. Para a gente louvar a Deus com cânticos, com hinos. Só que Deus pode não gostar de nada disso se estiver faltando uma coisa. Que está escrito aqui em Amós, capítulo 5, verso 24. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Né? Então o povo estava fazendo cultos ali para louvar a Deus, festas, né? Assembleias solenes de louvor a Deus. O povo estava oferecendo holocaustos e ofertas a Deus. O povo estava cantando para Deus, só que o povo não estava praticando a justiça. O povo não estava obedecendo os mandamentos de Deus, a outra parte do mandamento de Deus, né? Porque o povo era idólatra. Naquela época o povo de Israel era idólatra, né? Estava servindo a outros deuses, né? O povo estava matando, roubando e destruindo, né? E o povo estava pensando que depois de fazer todas essas coisas erradas, era só chegar diante de Deus e cantar um hino, louvar a Deus, levar as ofertas para a casa de Deus, que ia resolver tudo, e não praticar a justiça, né? Por isso que Deus falou que o povo não estava agradando a Ele, porque o povo não praticava a justiça. O povo de Israel não estava praticando a justiça. E aqui em Amós capítulo 5, verso 23, Deus fala até para o povo parar de cantar para Ele. Porque Deus não estava suportando tanta hipocrisia. O povo desobedecendo a Deus,
né, matando, roubando, destruindo, sendo idólatra, na prostituição. E depois o povo ia lá glorificar a Deus, oferecer ofertas para Deus, cantar para Deus. E Deus falou que Ele queria que o povo praticasse a justiça, que o povo parasse de ser idólatra, que o povo parasse de adorar ídolos, que o povo deixasse, abandonasse a prostituição, que o povo abandonasse o adultério. E nos dias de hoje, quantos crentes que estão no adultério, quantos crentes que estão roubando, matando, destruindo, falando mentira, arrumando confusão. Mas ele é um dizimista fiel, ele vai lá e devolve o dízimo na igreja, certinho. Ele vai lá e canta bonito lá na igreja. Ele vai lá na igreja e fala glória a Deus e aleluia. E pensa que só isso está agradando a Deus. É por isso que a gente vê tanta coisas erradas nas igrejas. Muitas vezes a gente vê uma igreja bonita, né, feita, construída com material de construção de primeira, né? Mas ali dentro, muitas vezes o pregador, o pastor, o presbítero, os obreiros, a obreira, muitas vezes está no adultério, está roubando, está destruindo. Né? A palavra de Deus, ela diz, né, que um dia, né, Jesus e os apóstolos estavam ali perto de um templo. Os apóstolos olharam para o templo e falaram: mestre, olha que templo bonito, olha que pedras bonitas. Aí Jesus falou: está vendo isso aí? Isso aí vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Porque os apóstolos, eles estavam olhando para a beleza do templo. Mas Jesus, ele estava falando que tinha muitas pessoas ali que diziam que serviam a Deus e que até frequentavam aquele templo, mas estavam fazendo coisas erradas. Muitas vezes um templo bonito, mas aquele povo que frequenta aquele templo não está servindo a Deus do jeito que Deus quer. Porque não adianta nada a pessoa ter uma voz bonita, cantar bonito na igreja, e quando chegar em casa, falar palavrão, falar mentira, falar mal da vida dos outros, inventar confusão, Não adianta nada a pessoa até levar o dízimo na igreja, as ofertas, mas lá na empresa a pessoa rouba, engana o patrão, compra e não paga, A pessoa está na prostituição, A pessoa está no adultério. Não adianta nada a pessoa estar todos os dias na igreja, mas não ser fiel a Deus. Por que a gente vê tantos escândalos hoje nas igrejas? A gente vê o pregador que muitas vezes ele só fala de dinheiro, ele só prega para as pessoas, para a pessoa vender a casa, entregar a casa para a igreja, vender o carro e dar o dinheiro da venda todo para a igreja. Mas muitas vezes aquele pregador, ele não prega contra o pecado, ele não prega contra a vaidade, e o povo está ali. O povo está ali pensando: não, eu sou um dizimista fiel, eu vou ser salvo porque eu sou um dizimista fiel. Eu sou salvo porque eu canto bonito na igreja, eu toco instrumento musical na igreja. E a pessoa pensa que vai ser salvo só por causa disso.
Né? Quantos crentes que na igreja é uma coisa e em casa é outra. Né? E Deus ele está nos ensinando que nós devemos frequentar a casa de oração, né? Louvar a Deus, falar glória a Deus, aleluia. Nós devemos ser fiéis no dízimo, né? Nas ofertas, né? Nós devemos cantar louvores para Deus, né? Mas nós devemos também praticar justiça. Nós devemos também resistir ao pecado, né? E hoje tem muitas igrejas que não estão pregando mais contra o pecado. O pregador, ele só fala que se a pessoa der dinheiro na igreja, isso vai estar louvando, isso Deus vai estar gostando. Se a pessoa cantar, ficar só cantando dentro da igreja, isso vai agradar a Deus. Mas depois que acaba a reunião, a pessoa chega em casa, a pessoa muda aquela roupa de crente que estava usando dentro da igreja por uma roupa do mundo. Uma roupa que agrada o diabo, uma roupa que não agrada a Deus. Né? Aquela pessoa que estava cantando dentro da igreja, já está falando mentira, né? Já está xingando, falando palavrão. Né? Muitas vezes aquela pessoa está lá enganando o patrão, a pessoa está comprando, mas não está pagando, está emprestando dinheiro, mas não paga. Né? Mas dentro da igreja a pessoa é crente. Só que Deus, Ele não está só dentro de uma casa de oração. Ele está em todos os lugares. Deus, Ele está dentro da casa de oração. Deus, Ele está na nossa casa, no nosso serviço. Quando a gente está caminhando pela rua, Deus ele está vendo a gente. Então o crente ele tem que ser crente, fiel a Deus em todos os momentos. Dentro da casa de oração e fora também. Né? O crente ele não pode servir a Deus pela metade. Porque Deus ele não dá uma bênção para uma pessoa pela metade. Quando Jesus ele curava o paralítico estava paralítico das duas pernas. Jesus não curava uma perna só do paralítico. Jesus curava as duas pernas e o paralítico caminhava. Quando tinha uma pessoa que era cega dos dois olhos, Jesus curava os dois olhos do cego e ele passava a enxergar dos dois olhos. Quando tinha uma pessoa que não ouvia, Jesus curava os dois ouvidos e aquela pessoa que era surda passava a ouvir. Então Deus ele quer de nós também que sejamos crentes completos, né? Que nós temos que nos reunir, porque Deus ele diz para nós nos reunir na casa de oração para louvar a Deus. Nós temos que nos reunir com os nossos irmãos para louvar a Deus, para adorar a Deus. Nós temos que oferecer sim as ofertas, os dízimos, para ajudar a manutenção da casa de oração. Nós temos que tocar instrumentos musicais e cantar louvores para Deus. Mas nós temos também que falar sempre a verdade. Nós temos que ajudar o nosso próximo. Ao invés da gente destruir a vida do nosso próximo, nós temos que ajudar o nosso próximo. Quando a gente comprar alguma coisa, a gente tem que pagar. A gente usar na nossa casa as roupas que agradam a Deus. Usar na igreja também as roupas que agradam a Deus. Caminhar na rua
com as roupas, usando as roupas que agradam a Deus, que não causem confusão, né? Porque isso agrada a Deus. O crente tem que estar completo diante de Deus, né? E hoje a gente vê que tem muitas igrejas que tem bastante jovens na igreja. E é só música. É só música. Porque às vezes o pregador ele fala, olha, se eu pregar a doutrina de Deus, se eu pregar o que Deus quer, os jovens saem tudo da igreja. Não fica um, né? Então, muitas vezes o jovem fica lá dentro da igreja cantando, né? Fica lá 3 horas cantando dentro da igreja, tocando instrumentos musicais, né? E pensando que só isso está agradando a Deus, né? E muitas vezes lá na escola, lá na faculdade, fala mentira, fala palavrão, fica contando piadas, fica no adultério, na prostituição, e pensando que só porque canta na igreja, faz parte do grupo de jovens da igreja, vai ser salvo. O jovem vai ser salvo se for um crente completo diante de Deus, né? Se for fiel a Deus dentro da igreja e também lá na escola, na faculdade, aonde estiver. Aqui em Amós capítulo 5, verso 24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus, ele quer que o crente pratique a justiça, né? Porque Deus, ele não quer somente aquele crente de aparência, que parece que é crente, mas não é, não serve a Deus, né? Deus, ele não quer só que a gente fique cantando hinos dentro da igreja. Deus, ele quer que a gente pratique a justiça, que a gente ande na doutrina dele. Tem muitas igrejas que trocaram a pregação da doutrina por música, né? Antigamente tinha, em muitas igrejas tinha a pregação da doutrina. O pregador pregava, né? Que tipo de roupa que agrada a Deus? Que tipo de palavras que a gente tem que falar para agradar a Deus? Como que deve ser a nossa vida em casa, na igreja, no serviço, né? O pregador pregava que os crentes têm que falar a verdade, que o crente que é ladrão, ele não vai entrar no céu, né? Mas hoje muitos pregadores só pregam que é só a pessoa dar dinheiro na igreja que ela vai ser salva, é só isso. O pregador prega que é só a pessoa cantar bonito na igreja que vai ser salva. Mas não é assim, né? A gente cantar louvores a Deus, a gente ajudar a obra de Deus, sendo fiel no dízimo, nos votos, é uma parte dos mandamentos de Deus. Só que tem a outra parte também que nós devemos praticar também, que é falar a verdade, que é não roubar, que é não matar, que é não destruir. Porque a palavra de Deus nos ensina, né, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou a pessoa serve a Deus, ou a pessoa serve o diabo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Aqui, em Mateus, capítulo 28, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, verso 30 diz: E tendo cantado hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui a palavra de Deus diz que depois que Jesus ministrou a Santa Ceia,
ele e os apóstolos dele cantaram o hino. Eles cantaram hino, Jesus cantava hinos a Deus. Só que Jesus foi fiel a Deus quando ele passou por essa terra, e ele é fiel a Deus hoje. Então, eles cantavam também, cantar hino. Jesus também cantava. É um mandamento de Deus. Mas uma reunião que só tem hino, mas não tem pregação de doutrina, não está agradando a Deus. Se a gente for ouvir aqui a história de Jesus, Jesus ele pregava doutrina. Quando Jesus foi lá no poço, ensinar a palavra de Deus para aquela mulher que estava tirando água do poço, Jesus pregou doutrina para ela. Jesus ensinou ela que o que ela estava fazendo estava errado, que ela tinha que parar de praticar o adultério. Jesus não chegou lá e falou para ela que ela só tinha que cantar, que ela só tinha que somente levar dinheiro lá no templo, que ela estava salva. Jesus chegou lá e ensinou para ela que ela tinha que deixar o adultério. E hoje, os pregadores estão ensinando os jovens, as pessoas a deixar o adultério, a prostituição, a mentira, o roubo. Hoje está difícil. Então, Jesus, ele também cantava hinos. Jesus, ele também pregava, que é importante, que é o mandamento de Deus, a gente ajudar a casa de oração, a obra de Deus, com as ofertas, com os dízimos. Mas Jesus também ele pregava a doutrina. Ele ensinava o povo a obedecer a Deus. Ele ensinava o povo que aquela pessoa que faz a vontade do diabo, essa pessoa não vai ser salva. Quantos cantores evangélicos que descobriram depois que aqueles cantores estavam no adultério, na prostituição? Quantos crentes que foram pegos roubando até o dinheiro da igreja? Por quê? Porque eles pensavam que somente o fato deles ter o nome deles escrito numa carteirinha de membro, só o fato deles serem dizimistas, deles ter o nome escrito numa carteirinha de dízimo, que era fiel no dízimo, somente o fato deles serem cantores da igreja, isso ia salvar eles. Mas não adianta nada a pessoa só ter o nome escrito numa carteirinha de membro, ou ter o nome escrito no registro de membros de uma igreja, ou o cantor ter o nome dele escrito ali no CD, e não ter o nome escrito no livro da vida. O mais importante para o crente é ter o nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, o crente tem que ser um crente completo. Tem que obedecer a Deus em tudo o que Deus manda, não apenas uma parte. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos então fazer a oração para agradecer o Senhor Deus pela palavra que o Senhor Deus tem revelado para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, revelada para nós. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor, a cada pessoa que está vendo esse vídeo, espiritualmente, materialmente, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir
e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.